Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Devocional Manhã com Deus, o nosso devocional das nossas manhãs. E eu quero hoje convidar você a participar deste momento comigo. Nós vamos estar lendo Juízes, o livro de Juízes, versículo 6. A mensagem de hoje, ela vai do versículo 6 até o versículo 16. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre quando Deus chama quem está escondido. O propósito que Deus tem para conosco até para estes momentos. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes 6 e nós vamos estar lendo do versículo 7 ao 16, tá bom? Mas para iniciar, a gente vai ler do 7 ao 8 e assim eu vou explicando cada versículo até chegar ao fim da mensagem, que é o versículo 16, tá? Hoje a gente faz uma leitura completa e iniciamos aí o devocional. Vamos juntos primeiro fazer uma oração? Porque para iniciarmos, irmãos, um momento com Deus, a gente inicia com oração. E se você ainda não orou no dia de hoje, se você ainda não consagrou o seu dia, se você ainda não falou o quanto você o ama, se você ainda não teve esse período para conversar com Deus, então eu convido você a fazer isso comigo agora. Vamos lá, um minutinho, juntos, em oração? Senhor, sejam bem-vindos, irmãos, bem-vindas. Senhor, iniciamos essa live e eu quero primeiramente lhe agradecer. Antes mesmo de iniciar este devocional, pela palavra que o Senhor nos liberou nessa manhã. Que o Senhor possa estar cuidando, guardando, fortalecendo, abençoando, dando graça e reinando sobre nós. Que o teu amor, ele venha a ser constante. E que o Senhor possa estar hoje cuidando desse dia, assim como o Senhor sempre faz, do início ao fim. E que nós possamos ver o milagre do Senhor sobre nós. Senhor, nós consagramos o nosso dia, o que vamos fazer, os nossos próximos passos, tudo nas tuas mãos. Somos gratos, Pai, pelo teu cuidado diário e por nos fazer, Senhor, ser mais do que vencedores. Obrigado por não deixar-nos sozinhos nos momentos mais difíceis. Que essa palavra, que esse devocional nessa manhã, ele venha a ser a resposta do Senhor para muitas vidas. Que ele venha edificar as nossas vidas, que ele venha trazer transformação e que ele possa ser, Pai, o cuidado do Senhor para cada vida aqui. Vai abençoando todos os novos seguidores, cuidando, guardando, fortalecendo e zelando. E que cada vida hoje aqui venha ter um encontro lindo contigo nessa manhã. Te entregamos o nosso dia, te entregamos quem somos, te entregamos o ano de 2026. E que seja para ti, para tua honra e para tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Devocional Manhã com Deus hoje apresenta quando Deus chama quem está escondido. Que esse devocional seja uma resposta daquilo que você tanto orou. Lembrando que todos os seguidores, os novos seguidores, irmãos, no final da live eu vou estar colocando vocês lá no caderno de oração para estar orando para vocês. Bem-vindas! Para estar orando para vocês em todos os dias desse ano de 2026. Glória a Deus. A base bíblica é em Juízes 6, do versículo 7 ao 16. Então eu vou estar lendo do versículo 7 ao 16 e aí nós vamos para o devocional. Glória a Deus. Que diz assim: sejam bem-vindos, irmãos. Independente da sua religião, seja muito bem-vinda. Seja acolhida por Deus. Que você tenha um dia maravilhoso e que você venha participar da nossa live, ver aquilo que Deus tem pra tua vida e que você se sinta em casa, irmãos. Aqui, independente da religião, eu quero que você se sinta bem, se sinta acolhido, se sinta edificado, porque nós não falamos sobre religião, nós falamos sobre um Deus que cuida, que guarda, que protege. Então todos vocês são mais do que bem-vindos aqui e que vocês se sintam acolhidos nessa grande família. Amém? Diz assim: quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa de Midian, que era um povo que perseguia o povo de Israel, os midianitas, eles lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os que eram opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se sob uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder-se dos medianitas. Ele estava prensando uvas, irmãos, no Agar, que era um lugar para fazer vinho e não para malhar trigo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais, nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. Ele nos entregou nas mãos do medianita. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá, liberte Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem está lhe enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fosse um homem só. Glória a Deus. E assim a palavra ali ainda prossegue contando sobre Gideão, né? Sobre aquilo que Deus iria fazer através de Gideão. Souza, bem-vindo. Vamos estar orando sim, tá bom? Eu vou pegando o nome de todo mundo, irmãos, vou tirando print e no final a gente faz uma oração geral e eu vou colocar vocês no caderno de oração e vou estar orando especificamente por cada um de vocês, tá bom? Glória a Deus. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos. Iniciando nosso devocional, onde colocamos o tema Quando Deus chama, quem está escondido? Inicialmente, na história que nós lemos aqui, de Juízes 6, do versículo 7 ao 16, vai falar sobre Gideão e também sobre o povo de Israel, aonde eles se encontravam em um período onde eles estavam escondidos do povo medianita. Tanto que Gideão estava no Agar. Agar era um lugar onde não se malhava o trigo, mas ele estava fazendo isso, né? Separando os grãos de trigos para fazer farinha, para fazer outras especiarias. Porém, o Agar, ele era um lugar apertado, aonde não se passava o vento. Era um lugar específico para fazer azeite, para espremer uvas. E hoje o Senhor aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo. E Gideão, ele olha para o anjo e fala: como o Senhor é comigo se eu estou passando por um período de grande perseguição? O povo está passando. Cadê aquele Deus que nos libertou? Porque hoje ele nos devolveu para um período de perseguição. Cadê o Deus que os meus pais tanto falam? Né? E aí nós vamos entrar na história. Eu dei uma explicação num contexto geral, para que você entendesse um pouquinho sobre o tema. Vamos para a história? De Juízes 6, versículo 7 e 8 fala: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta ao filho de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão, né? Antes de Deus mudar uma situação, ele trata tudo aquilo que era com
tudo aquilo que vinha da consciência. E também que podia ser apenas coincidência, sabe? Deus, ele mostra para nós nos momentos mais difíceis que ele é Deus. Então nada poderá ser comparado ao agir do Senhor. O povo clamava por um livramento novamente. Eles tinham saído da terra do Egito, onde eles passavam por um tempo grande de escravidão, aonde eles passaram por muitos anos de uma grande perseguição, aonde muitas das vezes a situação para aquele povo era difícil, era complicada, era de grande contenda. Era uma situação muito triste, onde eles não viviam uma vida confortável, mas sim uma vida de sobras. Eles trabalhavam para poder sobreviver. E trabalhavam em lugares que oprimiam, em lugares que maltratavam, que machucavam. E o povo saiu da terra do Egito em direção à terra prometida. E em certo período, por conta da desobediência, eles voltaram para um tempo de grande perseguição. E naquele momento, o povo começou a clamar a Deus por livramento. Mas Deus responde primeiro com a verdade. Às vezes queremos que Deus nos tire a dor, mas Ele quer primeiro nos lembrar quem Ele é e o que Ele já fez por nós. E Ele permitiu Gideão ter essa reflexão. Aí vamos para Juízes 6, do versículo 9 ao 10. Vamos juntos? Que diz assim: Deus mostrando para Gideão primeiro quem ele era. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os opressores. Expus e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, cujos viviam nessa terra que dei a vocês. Porém, vocês não me deram ouvido. Ali, Deus deixa claro para Gideão: muitos de vocês me cobram de eu ser um Deus que faço o extraordinário, porém eu fiz a minha parte. Aquilo que eu lhe prometi, eu cumpri. Eu disse que tiraria vocês um tempo de escravidão e daria para vocês uma terra onde manava leite e mel, a terra prometida. E assim eu fiz. A minha obra, ela foi completa. Eu tirei vocês de uma terra que oprimia e lhes entreguei uma terra onde vocês teriam uma nova história para viver. Eu fiz a minha parte. O problema não era a falta da promessa, porque a promessa foi alcançada. O problema é que muitas das vezes nós queremos ver um Deus extraordinário e viver dias maravilhosos com este Deus, tendo uma vida de desobediência e fingindo que a desobediência não aconteceu. Querendo viver a bênção, vivendo de qualquer forma. Querendo viver um dia extraordinário, passando dos próprios limites que Deus nos estabeleceu. Deus fez aquele povo passar por momentos tão incríveis com Ele, aonde tiveram sinais de maravilhas, aonde Deus ele transformou a vida daquela nação, daquele povo. Eles fez alcançar uma promessa e viver experiências aonde muitos de nós, se passássemos sequer uma vez, já falávamos: nossa, Deus é tão grande que literalmente nós o adoraríamos. Mas aquele povo, em todo o tempo, voltava para os costumes do Egito. Deus os fez alcançar a terra do Egito e só pediu: não se corrompam. Vocês vão fluir nessa terra, vocês vão semear, ter uma grande colheita, desfrutar, descansar, alcançar aquilo que vocês tanto me clamaram. Só não desobedeçam, só não se desviem do caminho. Mas é muito fácil a gente culpar Deus pelas consequências das nossas ações. Cadê? Cadê aquele Deus que disse que ia fazer um milagre na minha vida? Quantos milagres Deus fez? E a única coisa que Ele pede de nós é que nós venhamos ali a ter um relacionamento com Ele. Não tô falando sobre religião, não tô falando sobre você viver pagando as coisas, não. Eu tô falando assim, ó,
Porque as pessoas acham que, nossa, servir a Deus é ter que dar dinheiro pra igreja. Não, gente, não se trata disso. O que Deus ele pede de nós é confiança, é um relacionamento com Ele. Só que muitas das vezes a gente quer a promessa, mas não quer o Deus da promessa. E essa é a realidade. O povo queria viver o extraordinário de Deus, mas não queria viver uma vida com Ele. Queria viver as coisas que Deus lhe favoreciam, mas não queria obedecer. Deus ele queria um relacionamento com aquele povo. Era o povo escolhido, era o povo, a geração eleita, o sacerdócio real que Deus levantou. O povo que Deus separou, o povo que Deus cuidou no meio do deserto durante 40 anos. Tanto dia, tanto noite, trazendo provisão, trazendo cuidado, trazendo direcionamento. Mas o povo, ele não queria a obediência. Ele queria as bênçãos, mas não a obediência. Eles não queriam obedecer, né? O Deus que lhe chamou para viver o extraordinário. E muitas das vezes nós não estamos sem a resposta de Deus. Estamos fora do alinhamento do céu. Quando Deus ele nos chama para viver algo novo, o que Ele espera de nós é um posicionamento. Um posicionamento com Ele. Mas muitas das vezes nós queremos viver o novo de Deus vivendo a vida que nós levamos agora. Com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas formas de agir, com as mesmas formas de se posicionar, de ação do velho eu. Só que Deus nos chama de volta todas as vezes que nós nos desviamos. Quando nós esquecemos que Ele pode fazer milagre, quando pensamos em desistir, Deus olha para nós e fala: ei, lembra quando você orou para mim? Aí Ele vai lembrando tudo aquilo que Ele já fez de bom nas nossas vidas. Eu tenho feito a minha parte. E eu tenho um propósito para a tua vida, só que eu preciso que você também faça a sua parte. Não é esperar com que eu faça tudo e você viva de qualquer maneira achando que vai sempre alcançar tudo aquilo que eu te prometi. Porque tem coisas pra minha vida e pra sua vida que foram entregues sim pra Juliana, que foram entregues sim pra você. Só que só vamos viver quando nos posicionarmos. Só vamos viver quando literalmente estivermos alinhados. Com aquilo que Deus tem pra nós. Amém? Não é de qualquer forma que nós vivemos milagres. E temos que entender, irmãos, que nós culpamos muito a Deus dele não estar fazendo a parte dele quando nós mesmos não estamos nem fazendo a nossa. Um dia eu perguntei pra Deus: por que o Senhor não realiza a obra que o Senhor me prometeu? Porque o Senhor usa várias pessoas pra falar pra mim sobre algo, sobre uma promessa. E eu não tenho vivido essa promessa. Passa ano, sai ano, a promessa continua sendo liberada. Você usa milhares de pessoas para falar sobre isso, só que não acontece. E naquele momento eu falei para Deus: eu quero ver o porquê que o Senhor não tá fazendo. Porque na minha cabeça eu tava 100% correta. E o Espírito Santo abriu os meus olhos e me fez ver todas as vezes em que eu desisti. Em todas as vezes que eu parei, em todas as vezes que eu comecei a andar pelo caminho que eu achava correto, quando Deus mandava eu ir pra direita, eu ia pra esquerda achando que eu vou arrasar. E eu percebi que o atraso da promessa na minha vida não falava sobre Deus. Nunca teve a ver com Ele, mas teve a ver comigo. Quem estava atrasando a minha promessa, assim como o povo do Egito. Porque o povo de Israel era o povo do Egito. Porque ele saiu de Israel, mas trouxe o Egito com ele. A caminhada do Egito para a Terra Prometida era 40 dias. Durou 40 anos. Porque o povo que foi escolhido para viver a promessa literalmente paralisavam, murmuravam, reclamavam, questionavam e desobedeciam as ordens que eram claras do Senhor. O Senhor em todo tempo queria um relacionamento com eles, queria fazer com que aquele povo conhecesse o seu Deus. Só que eles queriam continuar como o povo do Egito. E não tem como viver a Terra Prometida estando literalmente preso ao Egito. Você está andando para a promessa, mas os costumes são do Egito. O pensamento é como quando você era do Egito. As ações ainda fluem como você era do Egito.
Deus, ele nos chama para voltar ao centro da promessa. Deus nos chama para nos reposicionar. Porque tem promessa, tem festa, tem milagre, tem coisas novas nos esperando, mas não tem como viver o novo de Deus preso ao Egito. E eu não estou falando de estar no Egito, eu estou falando de preso com as bagagens do Egito. Em Juízes 6:11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesgrita Joás. Gideão era filho de Joás e ele estava malhando trigo num tanque no Agar, num tanque de prensar uvas. Não foi feito para malhar trigo. Para se esconder dos medianitas. Em outras versões falam para se salvar dos medianitas. Gideão, ele estava escondido com medo. Ele tentava ali se proteger. Por quê? Porque o povo medianita era um povo, além de opressor, também um povo invasivo. Tudo aquilo que você tinha, os medianitas iam roubar. E aí você não ia ter mais. Então assim, ó, você tinha comida para os seus filhos, você tinha ali uma quantidade de comida, os medianitas iam passar, além de trazer destruição pro teu lar, eles iam pegar aquilo que era teu, levar pro povo deles e você ia ficar sem nada. Então eles estavam ali fazendo tudo no oculto. Eles estavam preparando os alimentos em um lugar que não era para fazer aquilo. Ou seja, se eu estivesse em um lugar certo para malhar o trigo, o processo ia ser mais fácil, ia ser mais confortável de ser feito, o trabalho ia ser menor e o processo ia ser mais rápido. Porém, eles estavam em um lugar que não era favorável. Um lugar que não foi feito para aquilo, mas que foi necessário estar no H. Um lugar onde a sua dificuldade se apresenta, aonde é muito mais difícil você continuar, aonde os seus esforços são dobrados para que o milagre acontecesse. Eles estavam tentando se proteger. Mas até no momento do Agar, que é um momento de dificuldade, um momento onde o cenário não é favorável a você, Deus se apresenta ali. Foi exatamente no Agar que Deus apareceu para Gideão. O anjo do Senhor apareceu. E Deus, irmãos, Ele chama as pessoas que estão prontas para viver milagres. As pessoas que ainda creem que o milagre pode ser feito. As pessoas que continuam ali tendo pelo menos 1% de fé, por mais que ainda haja alguns questionamentos dentro da alma. Deus, Ele não chama pessoas que são aptas. Ele chama pessoas reais, que estão cansadas, que estão feridas, que estão escondidas. E você tá pronto? É. Porque Deus, Ele olha pra você além da tua capacidade. Eu tô cansado, eu tô sobrecarregado, eu tô ferido. Eu tô assim, ó, exausto. Eu não tenho mais ânimo ou força pra continuar. Aí Deus olha pra você e fala, mas você tá disponível pra viver milagres? Porque se você dizer, Deus, eu tô aqui, eis-me aqui, nós vamos juntos. E aí Deus pega você, cansado, ferido, desanimado, preocupado, e fala, agora sim, vamos juntos viver o milagre. Porque no meio desse cenário você vai ver que eu sou Deus. E também todos verão e saberão que foi eu que fiz o milagre. Porque o milagre, irmãos, existem milagres nos detalhes. De você falar pra Deus, nossa, como eu queria comer, exemplo, uma bolachinha. E Deus, Ele lhe entregar uma bolachinha. No cuidado e mostrando ali o cuidado do Senhor nos detalhes. Existe o Deus das coisas que são possíveis de você alcançar. E Ele também é o Deus das coisas impossíveis de alcançar. E você pode estar cansado, ferido, desanimado, preocupado, paralisado, devastado. Mas se Ele disse, eu vou fazer, você pode estar na pior fase da sua vida. Você viverá.
Porque Deus, ele é perfeito. E o plano perfeito dele pra tua vida acontecerá. E ele te resgata, te posiciona, te faz estar disponível e te faz viver milagres. Porque o seu Deus, ele é extraordinário. Lá em Juízes 6:12 vai dizer: então o anjo apareceu. Apareceu na onde? Na casa? Num lugar confortável? Não. Apareceu em um destaque, em um show, no microfone? Não. Apareceu no Agar. Na dor. No lugar de sofrimento, no lugar onde eles estavam escondidos, no lugar de dificuldade, no lugar onde as forças estavam ali no seu esgotamento, onde aquele povo se encontrava no limite. O anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão se via fraco, sobrecarregado, cansado, desanimado, preocupado. E Deus o chamou de valente. Eu acho que Gideão olhava pro anjo do Senhor e falava assim: ei, não é dizendo nada não, mas eu sou o menor do meu clã, minha família não tem um status social bom, não nasci com destaque, não sou referência pra ninguém, tô passando pela pior fase da minha vida, só hoje eu já quis desistir 365 vezes, e tu vem olhar pra minha cara e vem me chamar de valente. Porque, irmãos, quando nós estamos na nossa pior fase, a gente vê a nossa dor. Esquecemos da identidade que temos em Deus. E Deus, ele não fala com quem você parece ser agora. Porque aos seus olhos você se enxerga como uma pessoa talvez medíocre, só mais uma na fila do pão. Uma pessoa que não tem nem mais força para prosseguir. Só que Deus, ele vai falar com você o você do teu propósito. Então ele olha para Gideão e ele não vê um homem cansado, ele vê um homem valente. Um homem que ia liderar 300 homens contra uma nação e ia vencer. O céu, ele te olha lá na frente. Ele não te enxerga como você tá. Ele enxerga como você vai se tornar. Então hoje talvez você se encontre neste período como Gideão, cansado, sobrecarregado e desanimado. E aí Deus olha pra você e fala: ei, valente, vamos vencer? Vamos nos posicionar? Porque você é abençoado, perdoado, redimido e próspero. Mas eu não me enxergo assim, não tem problema. Deus, ele vai mostrar pra você a sua identidade. E sabe qual é a identidade que você tem em Deus? Você é perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo. Juliana, só isso? Não. A identidade que Deus enxerga em você é uma identidade de uma pessoa confiante, segura, disciplinado, focado, preparado. Juliana, mas eu tô cansado, sobrecarregado, eu não consigo mais, eu não tenho forças pra prosseguir, eu não tenho essa identidade que você tá falando. Tem sim, porque o céu vê em você uma pessoa qualificada, capacitada, motivada, criativa, valiosa, determinada, equipada, ungida, aceita e aprovada. Olha a identidade gigante que o céu vê em você. E o que você vê em você hoje é cansaço, dor, feridas, um grande fardo, um desânimo terrível, uma ansiedade que tem assolado teu coração. Talvez essa seja a estação do hoje. Mas há um novo tempo chegando sobre a tua vida. E o posicionamento te levará a viver não só aquilo que você orou, mas aquilo que o coração do Senhor gerou sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus, ele é perfeito, irmão, tudo que ele faz. Passando aqui para Juízes 6:13, diz assim. Primeiro a gente viu que o anjo do Senhor apareceu para Gideão, mostrou para Gideão sobre aquilo que ele já fez, lembrou a Gideão sobre aquilo que ele tinha feito com o povo de Israel, e lembrou que sim, ele fez a parte dele, e que o povo estava passando por momentos difíceis, porque o povo desobedeceu e saiu fora daquilo que Deus chamou o povo a viver. Não foi Deus que se desviou da promessa, foi o povo que saiu. As consequências vieram, mas não foi culpa de Deus. Então Deus inicialmente mostrou isso para Gideão. Gideão estava no seu pior período. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: você é valente.
Deus é contigo. Só que Gideão, ele olha para a situação que ele está vivendo, como nós olhamos para o nosso cenário, e se questiona. E lá em Juízes 6,13 vai dizer: porém Gideão lhe disse: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Só que Deus já tinha falado com ele antes, que sobreveio tudo aquilo que ele tinha passado pela consequência da desobediência daquele povo. Sejam bem-vindos, irmãos. Pastor Léo, bem-vindo. Rose, Travinho, Giovanni, bem-vindos, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E aí ele ainda pergunta: e que feito? E quais são os feitos da sua maravilha? Porque meu pai, Joás, ele fala de um Deus que livrou o povo do Egito, que abriu o mar, que deu maná do céu. Cadê esse Deus? Ele pergunta pro anjo: cadê? Cadê? Quantas vezes nós perguntamos aonde está Deus, que tantas coisas boas nos prometeu, e cadê as coisas? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. Cadê? Não, porque foi Deus que prometeu, cadê? Davi perguntou para sua própria alma: por que está abatida, ó minha alma? E por que você se perturba tanto dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda nós vamos o louvar. E Gideão pergunta para o anjo: cadê esse Deus que fez uma promessa de uma vida boa, de um futuro próspero, que fez uma promessa de nos libertar e hoje nos permite estar aqui? Em uma terra da promessa, mas que nós estamos vivendo perseguição. Cadê esse Deus? Cadê o Deus que o meu pai fala? Cadê o Deus que o meu pai disse que fez, que faz maravilhas, que transforma cenários? Cadê? Nós vamos ser hipócritas se nós nunca questionamos a Deus sobre algo. Todo mundo já se questionou a Deus. Até quando o Senhor vai permitir que eu passe por isso? Será que o Senhor não vê a situação? Todos nós já perguntamos: Senhor, cadê o Senhor nessa situação? Porque parece que não está vendo a nossa dor. É uma dor tão grande, é um cenário tão desfavorável. O coração grita, a alma chora, e cadê o nosso Deus? Todos nós um dia já perguntamos a Deus o porquê, os pra quê, o até quando, esperando que Ele fale: eu tô aqui, vamos fazer isso agora. Só que aí passa 1 mês, passa 2 meses, a promessa foi lançada e nada. Passa 4 meses, passa 5 meses e nada. Passa 1 ano e nada. Cadê a promessa que Deus falou? Gideão, ele verbaliza a dor dele. Ele olha para o anjo e ele verbaliza a dor que muitos de nós sentimos, que é se sentirmos órfãos ou abandonados por um Deus que prometeu e às vezes parece que Ele esqueceu da promessa. Nós estamos lembrando da promessa, mas cadê Deus? Não está lembrando? Por que não aconteceu nada ainda? Ele diz: se Deus está comigo, por que isso aconteceu? Eu oro, eu busco, eu faço jejum, eu subo no monte, eu tenho uma vida ali, ó, com Deus, aonde eu busco, e cadê Deus? Por que Ele tá deixando isso passar na minha vida? Por que Ele tá deixando todas essas coisas tão ruins acontecerem? O que eu tô fazendo? Porque eu tô tentando fazer tudo certinho, e cadê Ele? E Deus, irmãos, Ele não rejeita uma pergunta sincera. Ele rejeita apenas o coração que se fecha para Ele. Mas mesmo assim, Ele ainda insiste em você. Ele questiona não a falta de fé, mas o sinal. Esse questionamento que ele teve não foi falta de fé, foi um sinal. Foi um sinal de que ele ainda cria em Deus. Só que crer não estava sendo mais o suficiente. Eu creio que Deus faz, eu creio que Deus abre.
Eu creio que Deus abriu o mar, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus restaura casamento, eu creio que Deus transforma vidas, eu creio que Deus abre portas. Mas não está sendo mais o suficiente. Porque eu escuto falar disso, mas eu não tenho visto. E Deus abençoe cada sua sexta-feira, em nome de Jesus. O seu trabalho, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Então ele estava falando pro anjo: eu conheço o Deus que você está falando. Eu até creio nas coisas que ele fez. Mas cadê ele? Porque crendo não está sendo mais o suficiente. Porque aí o que a gente vive vai na contramão desse Deus que estão pregando. Lá em Juízes 6,14 vai dizer: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, porque eles estavam passando por perseguição, e livra a Israel da mão dos teus inimigos, os medianitas, porque porventura não fui eu que te enviei. Deus ele disse para Gideão: você é forte, você é valente, eu vou te usar. Ele não fala para Gideão: Deus vai fazer você ficar forte e aí depois ele vai mudar a história do povo. Calma, porque Deus apareceu pra você pra dizer que ele vai te fazer ficar forte, pra você mudar a história do povo. Não. Ele olha pra Gideão e diz assim: ei, pega toda essa força que você tem, essa raiva que você tá, e vai. Conquista a vitória pro teu povo. Porque a força, ela não tá vindo de quem você era antes, ela vem da obediência. E enquanto você confia, eu faço nascer um novo caminho sobre a tua história. Quer ver mudança? Não só questiona e reclama. Se posiciona. Gideão, você tem visto que o povo está passando por essa situação difícil. Isso não foi eu que me ausentei da promessa. Foi o povo que desobedeceu e se afastou de mim. E aí a consequência das ações que eles tiveram por desobediência são essas. Não fui eu que abandonei a promessa, foi o povo que me abandonou quando conquistou a terra prometida. E aí acabou acontecendo o quê? Consequência. Você olha para o cenário, Gideão, e vê as dores. Mas hoje eu levanto você. Eu não tô falando que você vai ser forte daqui 3 anos. Eu tô falando que hoje eu levanto você e no meio desse caminho eu te fortaleço, te capacito, te completo, te restauro, te redimo, te dou saúde. E você vai vencer. Você não vai precisar esperar para ser capacitado. Porque no meio desse projeto, do caminho, quando você começa a se posicionar, eu mesmo já tô te capacitando. E você vai vencer. E o povo vai vencer. O povo vai reconhecer que eu sou Deus. Lá em Juízes 6,15 diz: e ele lhe disse: ah, Senhor, como eu posso livrar Israel? Eis que a minha família é pobre, a mais pobre de Manassés. Ou seja, eu não tenho destaque nenhum, não tenho nem capacidade para isso. Eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão olhou para a promessa e falou: tá, o Senhor vai me usar para salvar o meu povo. Eu vou me posicionar, o Senhor vai me capacitar e a gente vai trazer a liberdade pro meu povo de novo. Mas eu sou limitado. Gideão olhou para suas limitações. Só que Deus, ele olhou para quem ele estava enviando. E quem ele estava enviando era valente segundo os olhos do Senhor. Quando nós focamos demais em quem nós somos, às vezes as nossas limitações nos paralisam. Porque se a gente olhar para o nosso eu agora, talvez nós estamos passando por um período tão difícil, onde as nossas limitações no H nos fazem ficar paralisados. Quando eu perguntei para Deus por que ele não realizava as promessas, ele me mostrou que quem não estava realizando era eu, porque eu estava parada, porque qualquer palavra que me doesse me fazia estar estagnada, porque o cenário que era difícil me fazia literalmente entregar todos os pontos da minha vida, e eu literalmente me reduzia e me via com a identidade que as pessoas me falavam e não com a promessa, eu paralisava.
Não tinha a ver com Deus, tinha a ver comigo. Eu precisava ver o meu erro, ter essa autoanálise do porquê que a promessa ainda não aconteceu. Senhor, por que que ainda não aconteceu? O que eu tô errando? Eu precisava ver o meu erro para entender o que eu precisava consertar. E aí eu precisei me posicionar nesse conserto, que era quebrar esse ciclo repetitivo de me entregar à dor, de olhar para as minhas limitações e literalmente me limitar a elas, para superar obstáculos e viver a promessa. E Deus, ele não esquece da promessa, ele não esquece daquilo que ele te entregou. O chamado nunca dependeu do currículo de Gideão, nem do status social. O chamado que Deus tem para minha vida e para tua vida não depende das nossas formações. Não dependem se nós somos poliglotas, não depende se nós somos literalmente teólogos, não depende se nós somos capacitados. Não depende do nosso currículo, mas da autoridade de quem nos chamou. E ele tem uma autoridade sobre toda a autoridade da terra. Ele tem um nome sobre todo nome. Ele tem um poder sobre todo poder. Porque ele é o próprio poder. Você vai vencer. Não por conta de você, mas por conta de quem lhe chamou. Em Juízes 6,16, já estou encerrando. Diz assim: e disse-lhe o Senhor, portanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os teus inimigos, os medianitas, como se eles fossem toda aquela nação fosse só uma pessoa. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. A promessa não é ausenta à luta, mas a presença do Senhor te garantirá a vitória. Haverá a luta, mas haverá a vitória. Tudo muda quando Deus, ele diz que está contigo. Se Deus olhou para você e falou, nesse projeto eu tô contigo, já deu certo. Será, talvez, não existem. É concretizado a vitória. Não tem o será ou talvez. É certo que a vitória vem. Aquilo que parecia impossível por conta da batalha se torna vitória. Deus, ele é contigo desde antes da promessa ser lançada, no período da jornada rumo à promessa e no tempo da vitória e após a vitória. Deus, ele sempre é contigo. Deus permitiu que Gideão entendesse o cenário e lembrasse quem era Deus. E perguntou para Gideão, e aí, tá disponível? Eu te falei quem eu era. Te falei por que aconteceu isso. Estou te ajudando a se posicionar. E tô dando a promessa de que você vai vencer. Mas a minha pergunta é: você está disposto a se posicionar para vencer? Porque não basta falar para Deus, eu quero vencer. Eu quero vencer e não se posicionar. Não basta você querer ir para a terra prometida se você está trazendo na bagagem o Egito, porque o Egito era para ter ficado para trás. O Egito não faz parte da promessa. Quer viver milagre? Se posiciona para viver milagre. Porque o novo vem, mas não é de qualquer jeito, não. A gente quer alcançar coisas grandes tendo as mesmas condutas daquilo que nós éramos antes. A gente quer o extraordinário, viver uma vida de desobediência e falta de posicionamento. Quer milagre, mas não quer o dono do milagre. Quer viver o extraordinário da mesma forma que você vive agora. Só que não é assim. O que você viveu até agora te trouxeram as consequências do seu hoje. Deus usa o deserto com um propósito. Mas o deserto não foi a terra prometida que Deus te falou. O deserto não é para você fazer morada.
Deus te tirou do Egito para levar para a terra prometida. Então por que você ainda pega o Egito e leva contigo? Se fosse para viver no Egito, Deus tinha te deixado no Egito. Deus fez o mundo em 7 dias, irmãos. E ele ficou 40 anos com o povo no deserto, mostrando que era com eles todos os dias, e o povo continuava a desobedecer. Continuava a querer viver uma vida de qualquer jeito. Continuava querendo viver milagre sem se posicionar. Foi mais fácil criar o mundo do que mudar a mentalidade de algumas pessoas. A promessa foi para toda a nação de Israel. Mas a metade da nação não viveu a promessa. Juliana, mas quem tem promessa não morre. Quem tem promessa morre. No cemitério, o que mais tem são pessoas que eram cheias de promessa de Deus, mas por conta da desobediência não viveram a promessa. Não foi Deus que tirou a promessa. Foram as pessoas que se afastaram da promessa e optaram por não vivê-la. E Deus, ele te deu livre-arbítrio, ele não é invasivo. Ele insiste em você. Mas quando você determina que você não quer mais, acabou. A única pessoa que pode impedir você de alcançar a promessa não é o diabo. O diabo não tem poder para viver a promessa por você, ou para tirar a promessa das suas mãos. A única pessoa que pode te paralisar e te fazer não alcançar a promessa é você. O povo do Egito, o povo de Israel, né, que ainda estava com o Egito impregnado neles, morreram no deserto. Os seus descendentes viveram o extraordinário, mas eles não. Sabe por quê? Porque eles decidiram que não iam viver a promessa. Juliana, mas eles ficaram falando para Deus que eles queriam a promessa. Sim, a boca falava, mas as ações não eram as de quem queria uma promessa. Porque falar que eu quero viver uma promessa e eu não ter o posicionamento, que é a ação, aí é difícil. Porque Deus fala na palavra dele que para ele é importante não só a sua palavra, mas o seu posicionamento, as suas ações contam muito. Ah, eu tenho fé. E as obras da fé? Cadê? Confia. Confia mesmo. Você fala que ama a Deus, mas você ora? Você fala que ama a Deus, mas você lê a Bíblia? Não tô falando de religião. Não tô falando aqui de religião. Ah, tem que ser crente, tem que ser católico. Eu tô falando assim, ó. Você fala que você ama a Deus, mas você tem uma vida com Ele? Você conhece a Deus de ouvir falar? Ou porque você tem uma vida com Ele, tem experiências com Ele? Porque tem uma grande diferença. Tem diferença. Querer é poder, mas se você não se posicionar, você não vai até o final. Não vai. Porque a motivação acaba. E o que vai ter que continuar é a disciplina que você tem para viver o milagre. Será que nós estamos tendo posicionamento para o milagre acontecer? Eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Mas não se posiciona? Eu quero essa porta, eu quero essa porta, eu quero essa porta. Já entregou o currículo? Não, mas que é um milagre. Interessante. Vamos começar a fazer a nossa parte e parar de dar desculpa, porque a gente quer culpar Deus por aquilo que a gente não faz. A gente não se posiciona e quer viver milagre. A gente desiste e paralisa toda hora, mas quer viver milagre. A gente não olha pro vale e profetiza como a palavra nos fala pra fazer. A gente olha pro vale, senta no vale, reclama, fica que nem criança mimada. Ai, porque Deus não fez, ai, porque Deus disse, ai, cadê Deus, cadê Deus? Toma vergonha na sua cara, você não é criança mais não. Gente, eu juro pra vocês que eu geralmente prego tranquilo. Deus, ele não quer imaturidade, ele quer posicionamento. Começa a buscar Deus no seu secreto. Não tô falando de você, ai, você tem que ser crente. Eu não tô falando disso. Porque as pessoas, elas distorcem muito o que a gente fala.
Deus, ele quer de você uma vida com posicionamento. Ele quer que você vá lá no seu quarto, se ajoelha e comece a conversar com ele. Sendo sincero como o Gideão foi. Ele não quer que você apresente pra Deus um personagem. Ó, grandioso, majestoso. Você não é assim. Deus, eu tô aqui, a Juliana, ó. Desanimada, quebrada, triste, quase sem fé. Essa sou eu. Tô passando por isso em minha. E de verdade, Deus, eu tô esgotada. Eu tô no meu limite humano. Deus, ele quer você com sinceridade, não um personagem ali, ó, na presença dele. Ele quer um relacionamento contigo. Quer viver milagre? Gente, eu vou dar pra vocês a receita do milagre. Uma vida com Deus. Não é uma caneta de R$1.000, não é a garrafinha de água da unção de R$2.500, não é o propósito que você vai fazer do Salmo 91 e todo dia você vai me dar R$91. Não é isso. Cuidado com o charlatão na fé que te faz desviar do caminho. Você pode fazer um voto com Deus. Você pode adorar a Deus e falar pra Deus: nossa, se o Senhor me abençoar, eu vou dar 10 cestas básicas pra igreja, vou abençoar uma família, vou doar 2 cestas básicas. Você pode. Juliana, isso é bajulação? Não, isso é um ato de fé. Porém, a gente tem que entender o que é ato de fé e o que é ser abordado por uma fé falsa, por uma manipulação. Porque hoje em dia, as pessoas preferem pagar pra alguém orar por elas, preferem pagar pra alguém jejuar por elas, preferem pagar por uma caneta de R$1.000 do que fazer o que Deus mandou fazer. Quer se ajoelhar e buscar Ele. O segredo pra viver milagre não é a caneta de R$1.000 que você vai comprar. Não é o óleo ungido do milagre, não. O segredo é: fecha a porta do teu quarto. Não tem porta, não tem problema. Vai lá no seu secreto, que é o teu quarto. Se ajoelha e fala com o teu pai. Quer viver milagre? É simples, irmãos. Senta, ajoelha, deita, porque você pode orar de diversas formas. Mas ora. Começa a buscar Deus. Pega o que pra você é impossível e faz jejum, todo dia 1 hora de jejum. Começa a agradecer antes de viver. Começa a buscar Deus. Sabe, no meio do problema: Senhor, eu sei que o Senhor vai prover. Tá doendo, tá cansativo, tá difícil, o Senhor vai prover. Tá complicado, o Senhor vai prover. Começa a profetizar. Começa a apresentar pra tua luta o teu Deus, que Ele é grande. Se posiciona no relacionamento com Deus. Lê a Bíblia. Sabe, todo dia lê um versículo. Ju, eu não tenho costume de ler, sou muito difícil de ler. Lê 2 versículos. Lê Gideão 1, versículo 1 e versículo 2. Todo dia. Ajoelha, ora um pouquinho. Abre a boca e agradece, profetiza. Tá difícil o cenário, mas eu profetizo colheita. Profetizo milagre, profetizo sucesso, profetizo prosperidade, profetizo muitos clientes. Profetiza, profetiza, profetiza. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Essa é a fórmula mágica que vai mudar não só o cenário, mas também quem tá orando. Eu acho lindo isso. Eu levo essa frase pra minha vida. Deus falou muito comigo através dessa frase. A oração, primeiro você vem pra oração querendo mudar cenários, mas Deus, Ele vai mudando também quem ora. Isso é lindo. Então, a palavra do Senhor é essa. A promessa não é a ausência de luta, mas é a presença garantida do Senhor que vai te dar vitória. Então, continue buscando, continue vivendo, mas viva com Deus. Talvez você tenha perguntado para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu vou fazer para alcançar esse milagre. Continua. Juliana, mas eu tô orando, tô buscando, tá cansativo. Mas continua, continua. Continua. Porque a colheita virá. Porque tudo aquilo que você está semeando, você vai ter colheita. E todos verão e saberão que foi Deus que agiu na sua vida. Não foi sorte. Foi oração. Não foi sorte. Foi Deus no comando.
Não foi sorte, foi muito esforço no secreto. Tudo que eu vivo hoje, você vai poder dizer, um dia foi uma oração. Eu falei pra Deus que essa vai ser uma frase que eu vou colocar na minha casa. Eu vou até comprar um quadro e vou escrever isso num quadro. Tudo que eu vivo hoje é resposta de oração. Porque, irmãos, as pessoas vão olhar pra você vencendo e vão falar, deve estar mexendo com coisa errada. Porque pra estar vencendo assim, do jeito que tava, é coisa errada, certeza. Só que Deus, ele vai mostrar pra todos que foi ele que agiu. Porque você tem um pai. Você não é órfão, você tem um pai. E um pai que tá no céu, que cuida de você todos os dias e que te faz viver o impossível como uma realidade. O impossível se torna possível, se torna real. O impossível se torna algo possível. Milagre. Por quê? Porque tudo você pode por meio daquele que te fortalece. Então não há nada impossível pra você. Pode não acontecer agora, mas vai acontecer. Por quê? Porque tudo é possível. Amém? O que Deus quer de nós é posicionamento. Se posicionou? Creia. O milagre vem. Só que não espera só o grande milagre, não. Começa a agradecer pelos detalhes. Às vezes você fala pra Deus assim, nossa, eu só queria comer um docinho, uma bala. Deus te manda 3 balas. Você fala, nossa, Deus me mandou 3 balas. Ele cuidou dos detalhes. O Deus da bolachinha, porque acho que muitos irmãos já escutaram esse testemunho, é o mesmo Deus que quer surpreender você. Ele pergunta, o que você quer que eu faça pra você? Mas ele também fala, se posiciona que eu vou fazer. Amém? O que você quer que Deus faça pra você? Agora se posiciona. Porque Ele fará. Amém? O milagre vem com um posicionamento. Glória a Deus. Exato, ó, o pastor Léo colocou aqui, ó. Davi se posicionou e derrotou Golias. José se posicionou, foi desenvolvido e se tornou governador. Ana se posicionou e teve filhos. Posicionamento é a magia do milagre. Porque as pessoas procuram fórmulas mágicas, sendo que tudo que Deus quer é só um posicionamento. Não tô falando de religião, porque, irmãos, às vezes a religião destrói pessoas. As pessoas ficam tão focadas na religião que esquecem do Deus. Porque a religião é o princípio que você vai servir, que você vai seguir para uma vida com Deus, que você acha mais certo. Mas você tem que entender que Deus, Ele é Deus. E o seu ponto, o seu foco tem que ser Ele. E o que Ele tá te pedindo hoje não é fórmula mágica. Não é que você vai lá e faz um empréstimo de 10 mil reais para que Deus mude a sua vida, não. Ele tá só falando, se posiciona. Começa a me buscar. E o milagre, você viverá. Amém. Até aqui Deus nos sustentou na palavra. Irmão, se eu falar mais alguma coisa, não provei mais de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Eu vou fazer uma oração geral, tá, irmãos? Todos os novos seguidores, no final da live eu já escrevo seu nome no caderno de oração e eu vou estar orando por vocês, certo? Depois, mais tarde, eu vou estar orando por vocês. E eu vou orar por todos os novos seguidores durante todo o ano. E os seguidores antigos eu já oro, desde o ano passado. Então, assim, para todos os novos seguidores eu estarei orando por vocês até o final desse ano. Vocês vão ter uma intercessora em oração. Então, sejam bem-vindos à nossa casa, bem-vindos à nossa família. Aqui vocês têm, ó, irmãos da fé. Tem o pastor Leonardo, tem o Valdinei. Bem-vindo, Valdinei. Tem o Valdemar. Todos aqui, irmãos, nós somos uma grande família, né? E literalmente somos irmãos que auxiliam outros irmãos. E todo dia, 10 horas, nós temos oração. Então, se você precisa de uma oração completa para a tua vida e você quer escutar essa oração, você quer participar da oração, quer pedir ajuda para uma área específica, 10 horas, todo dia, 10 horas da noite nós temos oração. E eu espero você nessa oração, amém? Das 10 horas. Vamos orar então para finalizar? Senhor,
Obrigada por esta manhã com Deus. Obrigada por este encontro nessa manhã. Obrigada, Pai, por esse cuidado que o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu essa manhã de estarmos contigo. Obrigada por esse amor, por esse carinho, por esse, literalmente, esse fortalecimento e direcionamento que o Senhor nos deu. Às vezes nós estamos como Gideão, escondidos, cansados, desanimados, oprimidos e cheios de muitas perguntas para Ti. Mas nós escolhemos ouvir a Tua voz acima de tudo, acima do medo. E hoje o Senhor nos revelou o que precisamos fazer. Que o Senhor tá com a promessa não mudou, só que o Senhor quer de nós mais posicionamento. Obrigada por revelar quem o Senhor é para nós e também revelar as situações e a mudança que virá. Alinha, Senhor, o nosso coração ao Teu e muda completamente o cenário que vivemos. Cura a nossa identidade antes de nos enviar. E mesmo quando os sentimentos pequenos estiverem ali ainda cansados e sobrecarregados e tentando nos paralisar, lembra-nos, Senhor, de quem é o Senhor conosco e das promessas que o Senhor tem para nós. Dai-nos coragem para ir com a força que temos. Não a de hoje, mas a que o Senhor já enxerga em nós. Crendo que o Senhor caminha conosco todos os dias e é por isso que nós já somos mais do que vencedores. Pai, que toda opressão se cale, que toda mentira sobre quem nós somos seja quebrada e que o Senhor nos levante no nosso propósito, que nós possamos realizar os nossos sonhos, não pela nossa força, mas pela Tua presença em nós. O nosso dia, Pai, nós entregamos nas Suas mãos, nossa vida nós entregamos a Ti e que o Senhor nos ajude não apenas a desejar, mas descansar e desfrutar na Tua presença. Amém! Irmãos, obrigada pela Tua presença. Obrigada pela oportunidade de nos deixar estar contigo nessa manhã. Que Deus ele tenha respondido a sua oração através dessa live, através dessa oração, através desse encontro nessa manhã maravilhosa. Que Deus ele tenha falado contigo do início ao fim dessa live. E que a graça do Senhor tenha te encontrado. E que a paz do Senhor reine sobre a tua vida. Que você possa estar vivendo o extraordinário da presença de Deus, porque, irmãos, o testemunho que Deus gera, ele nos faz desfrutar, mas ele nunca tem só a ver conosco, ele tem a ver com a honra e glória dele, que o nome do Senhor seja glorificado através desse testemunho que você está gerando, e que você viva milagres maiores daquilo que você sonhou, porque grandes são os planos daquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Amém? Fica com Deus. Hoje à noite, 10 horas, nós temos oração. Eu espero você para oração. A live completa vai estar disponível daqui a pouco lá no YouTube e lá no Instagram. Até umas 7h30 já estará disponível. Então, se você quiser ver a live completa, vai estar disponível lá. E a próxima live Manhã com Deus, que é o nosso devocional de manhã, vai ser na terça-feira e na próxima quinta-feira, às 5h40 da manhã. Amém? E eu vou estar esperando vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até 10 horas da noite para quem vem. Ou até a próxima live. Se você está sendo nosso seguidor hoje, seja bem-vindo e que Deus te acolha grandemente aqui no nosso canal. Deus abençoe.